Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? O versículo de hoje está em João, capítulo 6, verso 9. É uma história bem conhecida e diz assim: Aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Era uma multidão sentada com fome. Ali era contado apenas os homens, fora as mulheres e crianças. Ali tinha um rapaz que tinha apenas o seu lanche. E o que seria 5 pães e 2 peixes para uma multidão como essa? Eu digo a vocês que é o suficiente. Isso mesmo. Nas mãos de Deus, tudo que nós o entregamos é suficiente. Deus criou todo esse mundo apenas com sua palavra. Imagina com aquilo que você entregar para Ele. Tudo que vem às mãos do Senhor se torna matéria-prima para os seus milagres. Elias foi visitar uma viúva e pediu para que ela fizesse um pão para ele. E ela disse: não, eu não tenho condições para isso. Eu tenho apenas um pouco de trigo e um pouco de azeite. E o que é um pouco de trigo e um pouco de azeite para alimentar um profeta? É o suficiente. Isso mesmo. Lembra que nas mãos de Deus tudo se multiplica. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. E aquele pão saiu, viu? Com aquele pouquinho de azeite e com aquele pouquinho de trigo. E a viúva endividada? O marido morreu, deixou uma dívida enorme. Os credores bateram na sua porta, já que ela não tinha condições de pagar a sua dívida. Então eles iriam levar os seus 2 filhos como escravo para trabalharem até que a dívida fosse paga. E ela correu para o profeta, contou a história. E o profeta disse: e o que você tem em casa? Como é que eu posso lhe ajudar? O que você tem em casa? De primeira ela disse: eu não tenho nada. Depois ela lembrou: não, eu tenho um pouco de azeite numa botija. E aí, o que é um pouco de azeite diante de uma grande dívida? Hein? Repete comigo. É o suficiente. Isso mesmo. Aquela viúva tinha o suficiente para pagar suas dívidas, mesmo que ela não tivesse percebido isso. E aquele dia em que Jesus estava na porta do templo e de repente ele ouviu o barulhinho de 2 moedas caindo, 2 pequenas moedas caindo, e ele disse a todos ali ao redor: essa foi a maior oferta que recebemos hoje. E o que é 2 moedas para sustentar um templo daquele porte? É o suficiente, porque Deus tem o poder de multiplicar, fazer do pouco muito. Se você colocar nas mãos do Senhor, tudo cresce, tudo multiplica. Então não é questão de se teu salário é pequeno, não. Não é questão de se tua casa é pequena ou não. Se o que você tem é tão pouco. Não estamos falando aqui sobre pouco ou muito. Nós estamos falando sobre tudo. Porque o meu pouco pode parecer para você uma piada, pode parecer que não vai ter como ser resolvido. Mas o meu pouco é meu tudo. E quando eu coloco o meu tudo nas mãos do Senhor, o Senhor faz um milagre. O teu tudo pode ser pouco para os olhos de muitas pessoas, mas para Deus é suficiente. Quando a gente entrega tudo ao Senhor, a gente recebe tudo de volta, só que multiplicado. Como diz a sua palavra, medidas maiores, sacudidas, cheias, transbordando, é o que o Senhor devolve para nós. Quando Ele nos pede até mesmo o dízimo, que é apenas 10%, Ele diz que vai abrir as portas do céu e vai derramar bênçãos sem medida. Eu poderia passar o dia aqui relacionando para vocês o quanto a gente entra com pouco nesse relacionamento que nós temos com Deus. Como a nossa parte é tão pouca, mas como a gente é abençoado
quando a gente entrega o nosso pouco, que é o nosso tudo, nas mãos do Senhor. Então, nunca diga que não tem nada, nunca diga que o que você tem é pouco, porque tudo que você tem é suficiente. Algumas pessoas me dizem assim: Rogério, eu preciso me separar. Eu não sinto mais nada pelo meu esposo. O que é que eu faço? Eu digo: nada? Tem certeza que nada? Não, eu gosto um pouquinho. É suficiente. Sabe, se você tem um pouquinho de paciência, é suficiente. Se eu tenho tão pouca força, é suficiente, porque Deus renova as nossas forças. Ele parte daquilo que nós entregamos a Ele, entende? E faz a multiplicação. Se você tem um pouquinho de amor, Ele vai transformar esse amor numa fonte a jorrar para a eternidade. Se você tem um pouquinho de paciência, Ele vai fazer um milagre. Se você está no seu limite, faltando pouca coisa, eu te digo que é suficiente para você se manter nos pés do Senhor. Tudo que você colocar pouco, tudo que você achar que é pouco, eu te digo, é suficiente. Então, sempre que um cristão vem me pedir conselho, não espera que eu vou dizer assim: tadinho. Eu vou dizer: tudo que você tem é suficiente. Rogério, mas eu já perdi a esperança. Eu ainda tenho um pouquinho de fé. É suficiente. Porque basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda para que milagres aconteçam. Sabe, daquele lanche sobraram 12 cestos de pães. Da mulher nunca faltou o azeite. Ela pagou todas as suas dívidas e ainda viveu do restante. Aquela viúva que foi fazer o pão com um pouquinho de trigo e um pouquinho de azeite, era um tempo de fome e nunca faltou comida na sua casa. Nunca faltou o trigo nem o azeite. Até os vizinhos sabiam que na casa dela sempre tinha comida e iam lá se alimentar. Sabe, queridos, para de ficar reclamando, para de mostrar a Deus o pouquinho que você tem como se fosse justificativa para Deus ter pena de você. Sempre que você mostrar: Senhor, eu só tenho isso, Ele vai dizer: é suficiente. Se prepara que o milagre vai chegar. A multiplicação vai vir quando você entregar o teu tudo ao Senhor. Creia nisso e veja o que vai acontecer. Vamos testar, porque o Senhor disse assim: prova-me, provai-me. Vamos provar o Senhor? Fecha teus olhos, vamos fazer uma oração. Deus querido, nós te agradecemos pelo pouco que temos, porque com o Senhor tudo se multiplica, tudo estica, tudo cresce. Porque o Senhor é Deus que por sua palavra faz tudo se multiplicar. Nós te pedimos, Senhor Deus, nos ajude a sermos mais gratos pelo pouco que temos. Porque se nós formos fiéis nesse pouco, o Senhor nos colocará sobre o muito. Obrigado, Senhor Deus, porque nós não precisamos de um salário maior. Nós precisamos que o Senhor trabalhe com esse salário que nós temos. Nós não precisamos de uma casa maior. Trabalha nesta pequena casa que temos. Nós não precisamos de um carro novo. Trabalha nesse nosso carrinho velho. Faz os milagres que o Senhor quiser. Nós colocamos à tua disposição o nosso lanche. Os nossos 5 pães e 2 peixinhos. É o que nós temos. É pouco, mas é suficiente para o Senhor fazer grandes milagres. O Senhor só precisa que nós nos coloquemos à sua disposição. Então nós oferecemos ao Senhor os nossos talentos, a nossa habilidade, a nossa vida. Parece pouco, mas pessoas podem ser atraídas para o reino do Senhor através de vasos de barro como somos nós. Obrigado, Senhor Deus,
porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos sustentado no deserto. O Senhor tem feito a água sair da rocha. O Senhor tem providenciado o nosso alimento, um teto, uma família. Obrigado, Senhor Deus. O que parece pouco para muita gente é a nossa maior riqueza. E nas Tuas mãos nós temos certeza que isso vai render muito. E muitas pessoas vão testemunhar do Deus poderoso que nós temos. Obrigado, Senhor Deus. Sempre seremos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.